Eu prometi alguns meses atrás que faria um vídeo sobre cada personagem de Vilões à Solta, analisando intrinsecamente um por um. Como promessa é dívida, aqui estou eu. Eu queria fazer esse vídeo ser rápido, mas é óbvio que eu não vou conseguir. E eu acabei de gravar um vídeo sobre os personagens de Corrida Alucinante e percebi que eu sou horrível pra contar a história do vídeo se eu não colocar os personagens em um ranking. Por isso, esse aqui vai ser exatamente isso. Vamos ranquear os 8 personagens da fusão. Eu foquei muito em alguns personagens nos vídeos anteriores, como por exemplo a Scarlet. Então, apesar de adorar falar sobre ela, não vai ter nada dela aqui hoje. E seria bom dar uma passada em personagens como a Jo e o Relâmpago, que são personagens que a gente gosta, mas no mais, saibam que eu achei o Relâmpago espetacular no que diz respeito à função dele como alívio cômico. Eu tava reassistindo alguns episódios aqui pra lembrar bem sobre esse vídeo e fiquei rindo muito com o cara de novo. E a Jo entra no mesmo barco da Scarlet. Querendo ou não, ela não mudou muito dos episódios primeiros para os que vieram depois. O Relâmpago parece um primo meu que no trajeto Copacabana-Volta Redonda precisou ir no banheiro mais de 10 vezes. Eu não tô exagerando, foram 10 vezes. Só na estrada a gente teve que parar 3, porque uma foi no posto, quando o pneu furou, e as outras 6 quando a gente tava na praia, comendo no restaurante, ou momentos periféricos assim. Ignore a combinação cerveja e volante. O Relâmpago não aguenta mais. O Relâmpago precisa urinar. Não acredito. Já tô apertado de novo. Lembrando que esse ranking tá sendo feito sem a gente saber o que aconteceu na final de 3, que eu tô gravando antes. A Heather foi uma personagem que manteve suas características do Drama Total original. Ela tentou jogar e manipular como sempre o fez. Participou de alianças desde o início do programa, inclusive, eu acho que o maior ponto positivo dela é que ela é a personagem que desestabiliza o Alejandro. Mesmo a gente sabendo que ela é eliminada por ele, de novo, eu creio que o Henrique quis reforçar o quanto ela é uma jogadora forte, a ponto de preocupar o Alejandro sempre, em cada episódio, até por toda a história que eles tiveram, e continuar trazendo as raízes do torneio mundial. Porém, ela acabou sendo usada de escada para Blaney, por exemplo, e também para fortificar a super aliança Duncan Toff. Tendo na prática não feito muito, tô errado? Não concretizado tudo que planejou. Eu coloco a Courtney em 7º lugar, acho que ela e a Heather desempenharam papéis até bem parecidos durante toda a temporada. Ambas foram muito desrespeitadas durante a primeira etapa. Desrespeitadas eu digo não pelo Henrique, não por quem escreveu, mas pelos demais participantes. Parecia que eles não viam essa força toda que essas duas personagens têm, em comparação com outros como Alejandro e Duncan. Porém, na metade final da temporada e na parte da fusão, creio que a Courtney entrou sim no jogo. Ela nunca deixou de aparecer nos episódios da primeira parte, ela fazia mais volume em outros nichos, toda a história do Duncan com o Toffer e também de alívio cômico com o Dave ou Scott, mas ela é responsável pela eliminação de Relâmpago e da Jo, ok, com uma ajudinha de Amy e Scott, mas sendo um polo que desequilibrou essa aliança dos dois que sempre pareceu muito estável. Infelizmente ela foi uma personagem que eu não entendi muito em alguns momentos. Eu não sei se por limitação dos avatares que dá pra utilizar na fanmade. Eu não tenho certeza se o Henrique queria mostrar que ela gostaria de uma reaproximação com o Duncan. Mas enfim, isso tudo seria apenas características da personagem e não teve impactos reais mais pra frente. Acho que o Henrique só quis dar essa conclusão pra essa história tão amada dos dois. O Toffer é o personagem que eu coloco em 6º lugar, mas não me leve a mal. Ele é um personagem incrível. Só que aqui eu não tô analisando apenas a qualidade da escrita, mas também o que cada um deles propôs e fez pro jogo do Drama Total Vilões à Solta. Olhando por esse lado, eu acho que o Toffer não é um personagem pronto. Ele mostrou muita qualidade nos momentos finais da temporada. Inclusive, o esquema final de eliminação da Heather foi proposto por ele inicialmente, de contar as coisas pro Alejandro. Só que eu tenho muita impressão de que ele é uma criança perto de outros personagens. Ele ainda tá amadurecendo ali nesse aspecto. Não sei se é porque ele ficou do lado do Duncan a maior parte do tempo e criou esse efeito contraste, mas é isso, em questão de jogo, apesar de bons momentos muito legais, podia, ou melhor, ficou devendo mais. Esse não era pra ser mesmo o papel dele principal, nem todos estão ali pra ser o melhor jogador de todos. Assim, eu começo a ficar meio ansioso, paranoico, estressado. Toffer. Meio burrinho, com preguiça, com medo de galinhas assassinas tentando devorar minha perna enquanto eu mexo no mictório. E eu já coloco a Amy logo em sequência do Toffer no 5º lugar. Eles estão bem perto um do outro, porque eles
têm semelhanças e ao mesmo tempo são bem diferentes. Eu acho que um dos pontos que faz a Amy ser mais do que o Topher, inclusive ela foi minha personagem favorita de toda a família, ser um pouco mais do que o Topher é que ela revezou a liderança da dupla dela, da aliança que ela tava, ela revezava com o Scott, momentos que um era maior que o outro, ou tinha mais o controle do que o outro, fazia mais os planos. O Topher em si, com o Duncan, ficou meio desproporcional, apesar da confiança que é mútua, apesar do Duncan confiar nele. Só que a Amy também traz essas situações do Topher de estar amadurecendo, de ser uma personagem nova. Eu tô fazendo entre aspas aqui como se vocês estivessem vendo eu fazer aspas com as mãos. E cara, ela teve muito essa situação de perder o controle. O Scott foi um porto seguro nesse aspecto. E ela foi driblada também algumas vezes, apesar de ter tomado a iniciativa desde o início. A primeira personagem que eu consigo lembrar, posso estar sendo enganado pela minha mente, mas que começou a jogar foi a Amy. O fato dela estar na final não é exatamente mérito, porque acabou sendo uma conjuntura de fatores, mas tem que contar com a sorte e com os amigos que a gente faz no meio do caminho também. Pô, tiveram 3 episódios em sequência que foi muito legal ver a brincadeira entre o Topher e a Amy ali, de colocar eles juntos pra ter interações, culminando ali naquele episódio da Mansão Assombrada, onde eles se jogaram dentro de um armário juntos. Algum momento eu pensei que fosse rolar, deu pra ver que a Amy sente alguma coisa e que o Topher também sente, só que ambos estavam com a cabeça em outro lugar. Quero dizer que ambos se importavam mais com o seu jogo e ambos são egoístas. Foi legal demais de ver, adoro quando tem esse tipo de coisa. Em quarto lugar, um fora do top 3, Alejandro. O Alejandro foi um personagem que a todo momento manteve suas convicções, apesar de, em várias partes do game, estar bem perdido e não ter muito pra onde fugir. Ele, tanto quanto a Heather, são personagens complicadíssimos de fazer novas seasons, exatamente por esse motivo. Como confiar nesses dois? Ele é uma ameaça muito grande, ao mesmo tempo poderia ser um aliado super importante, também pode te passar a perna a qualquer momento. Então todos os personagens ficam com o pé atrás nele e isso é muito bem representado durante a season. Ele ainda tem vários momentos que demonstram a sua força, o que me agrada, apesar de estar sozinho, fora a Scarlet ali durante um período, seja vencendo desafios, seja disputado por alianças. E pra mim uma das cenas mais marcantes, talvez a mais de toda a família até agora, que foi no episódio da eliminação dele, infelizmente, em que ele quase dobrou o Duncan. Pra mim não ficou claro até agora se foi proposital que eu digo da parte do personagem tentar enganar o Duncan com aquela história, ou proposital da parte do roteiro foi, da gente ficar na dúvida, eu imagino. Então, cara, é um ponto de crescida, vai subindo com um monólogo que ele dá pro Duncan e ele recebe de volta do delinquente, mostrando que se ele acorda, ele é imparável. Outro tipo de coisa que eu adoro. Precisa me agradecer, precisa jogar e mostrar a todos que você é o Alejandro, o melhor jogador da história desse programa, e que não depende de nada nem ninguém pra ser quem você é. Tem razão. Tá na hora de jogar. Em terceiro lugar, eu coloquei o Scott. Acredito que pode ser a posição mais polêmica de todo o vídeo. O único personagem que talvez eu estaria aumentando. Mas depois de negligenciar o Scott em todos os rankings que eu faço aqui no canal, esse revisionismo histórico é mais do que merecido pra ele. Eu tenho que dar uma moral. O próprio Henrique, ou melhor, o Chris, em forma de mostrar o que o autor está pensando, o que o público está pensando, falou na eliminação da Kirsten que tanto ela quanto o Scott estavam fazendo hora extra. Porém, eu acho que o Scott foi bem diferente de alguns outros personagens aí que eu falei que ficaram perdidos em algum momento. O Scott tentou jogar desde o início. O Scott foi um alívio cômico durante a temporada inteira. E no final, sim, aí ele ficou um pouco desnorteado, ou melhor, bastante abalado, devido ao Duncan, devido à situação com a Courtney, e não saber se podia confiar nem na própria Amy. Mas, porém, contudo, todavia, no final das contas, o Scott se sacrifica em um desafio em que ele venceu e uma eliminação óbvia para Amy, a aliada e amiga dele durante todo o programa. Ele usa o ticket em si mesmo, né? Ele usa o ticket que faz com que ele seja o eliminado da vez, salvando a amiga que ele havia feito, provavelmente a única amiga dele durante todo o drama total, levando em conta que a Kirsten não é uma amiga em si. Muito obrigado, Ticket Safira. Foi o personagem com o melhor final de todos. Restam dois. Qual será o primeiro lugar? Qual deles ficará em segundo?
Tan, 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 tan. Caras, podia ser óbvio essa resposta, mas eu fiquei pensando muito. E você não deveria ficar pensando tanto assim em deixar o like no vídeo. Deveria só fazer e pronto. Fala sério, eu sei que você gosta de drama total, eu sei que você gosta de vilões solta. E levando em conta todas as coisas novas que essa fanmade trouxe pra gente, não tem como, não tem outra opção. O segundo lugar é o Duncan. Personagem muito bem conhecido de todos vocês e tenho certeza que o favorito da maioria. É muito bom a gente poder falar que a história passava muito pelo Duncan e ao mesmo tempo várias narrativas dela não tinham nada a ver com ele. Porque significa que o enredo estava bem amarrado e ao mesmo tempo dando oportunidade para várias pessoas. Mas o Duncan pega todo o respeito que eu falei antes, que foi dado devidamente a Heather, a Alejandro, e multiplica ele. Em vários momentos-chave, nós temos a menção de que o Duncan é o jogador forte, o Duncan é o especialista em drama total. Com ele do seu lado, você vai conseguir ir longe, você vai sempre ter uma alternativa e uma estratégia. Ele levou muito, mas muito, o personagem do Topher. E ao mesmo tempo se manteve acima dele praticamente a história inteira, tirando a parte final em que o Topher surpreendeu demais. Ele foi o ponto seguro para o Duncan. Ele que trouxe o Duncan de volta à realidade, quando ele praticamente seria driblado pelo Alejandro. Com suas estratégias conjuntas, eles destruíram o personagem do Scott, tiraram a Heather de parafuso. E praticamente em momento nenhum o Duncan foi ameaçado. Porém, tem um detalhe específico que coloca a Blayley à frente dele. Ela ganhou no final. E ela é a novidade. Foi muito maneiro ter um último beijo, um último momento de Courtney e Duncan, mas podemos dizer que no final das contas, os grandes momentos de toda a temporada são arquitetados pela Blayley. E por isso ela fica em primeiro lugar. Ela se associou durante a season inteira com Alejandro primeiramente, depois com a Heather, numa aliança dupla, trazendo Duncan e Topher juntamente para ela, que era inicialmente uma sugestão da Heather, mas foi jogada contra a própria abelha rainha. Não satisfeita, ela tinha o CD que incriminava a Amy, que mostrava a realidade sobre a Amy ter sido a sabotadora do Topher, que ao mesmo tempo dava para ela um controle e um panorama muito grande do tabuleiro geral do drama total. Então ela estava sempre segura, sempre controlando as coisas, e no final das contas, Heather, Alejandro e o Duncan, que eu acabei de falar, personagens que seriam ameaças para qualquer um, em qualquer oportunidade, foram eliminados por quem? Exatamente, pela sua loira favorita. Não a minha, porque eu prefiro a Amy. Apesar de ser a personagem nova, junto com o Topher e a Amy, ela não tem essa sensação que eu falei pros outros dois, de estarem evoluindo. É como se ela já tivesse chegado pronta. Ela já estava perfeita para jogar e para vencer essa temporada. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos.